grande causa raiz de medo são situações de desamparo vividos na infância. A pessoa se sentiu desamparada, a pessoa se sentiu insegura, com medo, né? Teve uma situação em que ela não conseguiu lidar direito com aquilo que estava acontecendo e ela precisou de ajuda, seja do pai, seja da mãe, seja dos adultos de referência, e ela não teve. Então, essa sensação de desamparo é um gatilho emocional que na vida adulta, sempre que a pessoa se vê numa situação de desamparo, ela engatilha o medo. E aí ela se recolhe, ela vai lá para aquela sensação da infância. Traumas vividos na infância, sejam eles quais forem, violência doméstica, né? Muita agressividade dos pais, abusos sexuais, abusos físicos ou até mesmo psicológicos vividos na infância, situações traumáticas no sentido também de perder. Muitas pessoas, é incrível assim, ó, como chegam pessoas no consultório com medo de morrer e com medo de adoecer, que a causa raiz é adoecimento de familiar ou morte de familiar que foi vivido pela criança lá na infância. Ou às vezes até a mãe passou por por risco de aborto, né? Existiu um risco de aborto durante a gestação e fica aquilo registrado, né? Fica aquela sensação registrada na mente inconsciente da criança, e aí a criança vai desenvolvendo aquele medo do quê? Medo de adoecer ou medo de morrer. Por quê? Porque existiu, né, lá na infância ou no passado, enfim, uma situação traumática. Muitas pessoas têm dificuldade, me ocorreu agora, né, que tem dificuldade, muitas pessoas que se sentem sufocadas, né, não conseguem usar blusa de gola alta, tem dificuldade exatamente com sentir algo, né, no pescoço, às vezes até corrente e tal. Muitas vezes essa sensação são pessoas que tiveram um cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Então, isso precisa ser olhado o quê? Precisa ser olhado e acompanhado por um profissional que tenha essa habilidade de não ficar só no raso, né? Na primeira situação, no primeiro evento que aconteceu. Porque tudo bem, pode ter tido um trauma na idade adulta, pode ter tido um trauma na adolescência, pode ter tido um trauma lá na infância. Mas, às vezes, tratados esses traumas, seja lá em qual fase da vida foi, o sintoma não reduz, o medo não reduz, precisa olhar mais profundo. E o mais profundo é a crença da pessoa. Tem pessoas que têm crenças em vidas passadas, por exemplo. Às vezes, então, a pessoa que tem crença de vida passada precisa olhar para a vida passada. Pessoas que não têm crença em vida passada, mas têm crença de que existe, né, a repetição de padrão familiar, precisa olhar para a repetição de padrão familiar. Precisa ir para a base. Caso contrário, a gente vai estar sempre só tratando o sintoma.